Entre os jovens e políticos de esquerda, fez muito sucesso nos anos 60 do século passado o livro Vermelho do Pensamento do presidente Mao Tse-tung. A República Popular da China era governada por Mao. E o que ele pregava se oferecia como uma espécie de alternativa ao capitalismo e ao comunismo, ou então como um comunismo chinês. O livro reúne 427 citações de Mao, divididas em 33 capítulos. Algumas delas. Embora guerras não sejam boas, temos de permanecer prontos para lutar em guerras contra as potências imperialistas. O imperialismo é um tigre de papel. Ousar lutar para ousar vencer. Imaginei reunir num livro pensamentos de Lula tão logo ele se elegeu e seu governo começou. Faltou-me tempo. E a essa altura, vários colegas já o fizeram. Mas nunca deixei de prestar atenção nas coisas que Lula diz. Principalmente agora, quando as conveniências e inconveniências do cargo já não o atormentam tanto. O discurso de Lula no aniversário de 33 anos do PT, na semana passada, foi um prato cheio para o livro que eu não fiz. Vejam se concordam. Depois de citar números a respeito do seu governo, ele disse mais ou menos sorrindo: precisamos uniformizar esses números. A depender do que falamos, os números mudam. É muito saudável quem debocha de si mesmo de vez em quando. Quem não se leva totalmente a sério. Lula sugeriu que os números não merecem muita confiança e que eles mudam de acordo com quem os menciona. Disse ele mais adiante: quando a gente é oposição, faz tudo parecer muito pior do que é. O PT, de fato, exerceu com maestria o papel de tornar pior tudo que era ou parecia ruim, e até aquilo que não parecia. Foi na época que fazia oposição. Quebrou a cara por causa disso algumas vezes. Por exemplo, achou que o plano real, que acabaria com a inflação, não daria certo. Torceu para que não desse. Mas o real elegeu e reelegeu Fernando Henrique 2 vezes no primeiro turno. Disse Lula: não havia chance para erros, porque eles, a oposição, não perdoam, são implacáveis, não gostam de governos de esquerda e progressistas. Convenhamos, a oposição eram muitas quando Lula se elegeu pela primeira vez. Algumas delas, de fato, não gostavam de governos de esquerda, nem progressistas. Outras até gostavam. Mas Lula não fez um governo de esquerda, mas nem de longe. Disse Lula: não conheço outro momento da história neste país onde se tem exercitado mais a democracia do que exercitamos. Bobagem dele. Cabotinismo. No governo João Goulart, a democracia foi tão exercitada que ele, o presidente, acabou deposto. Ela foi exercitada largamente nos governos Sarney, Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique. Papo furado de Lula, que disse também: passei 10 dias pensando se deveria assinar a carta aos brasileiros. Eu teria que mudar parte da minha história. A carta aos brasileiros deveria ter se chamado Carta aos Banqueiros e Empresários. Foi um documento assinado por Lula antes de se eleger em 2002, onde ele garantia honrar todos os compromissos assumidos pelo governo Fernando Henrique e manter a política econômica. Era uma espécie de garantia que ele dava para os banqueiros de que não ia mudar nada de muito substancial. Não me lembro de outra ocasião em que Lula tenha admitido que assinar a carta significou renunciar a uma parte da história dele. Vamos de novo de Lula. Duvido que algum outro governo
tenha criado mais instrumentos e transparência para combater a corrupção do que o nosso. Até esse tema corrupção, que eles, a oposição, pensa que é deles, é nosso. Lula quer dizer que seus governos foram menos corruptos do que os anteriores, mas jamais provará isso. Não existe um termômetro para medir a corrupção, para dizer teve mais ali, menos aqui. Mas uma coisa é certa, nenhum outro governo foi condenado por corrupção no Supremo Tribunal Federal. Essa marca muito feia, a era Lula haverá de carregar para sempre. No meio do discurso do Lula, lá na festa do PT, ele disse uma coisa que deixou todo mundo paralisado. A terceira vez que votei para presidente foi no poste, e apontou assim para Dilma. Fez uma pausa e em seguida completou, que está iluminando o país. Quando Lula falou que votara em um poste e fez a pausa, a plateia gelou. Como é que se chama presidente de poste? Nem Lula tem esse direito. Nem para ele ficaria bem. O complemento da frase arrancou aplausos moderados. Foi uma mancada de Lula. Ou então ele fez de propósito. E logo no dia que concordou em lançar a candidatura de Dilma à reeleição. Vamos a outra tirada do Lula. Eles, a oposição, sabem que de vez em quando ela está de mau humor. Mas sabem que mesmo de mau humor, ela, a presidente Dilma, sabe com quem tem compromissos nesse país. O mau humor permanente de Dilma é uma figurinha sem nenhum valor. Todo mundo sabe que ela é mal-humorada, centralizadora e que costuma gritar com seus auxiliares. Mas uma coisa é todo mundo saber disso. Outra muito diferente é Lula mencionar em discurso e numa ocasião solene, festiva. Deu razão, assim, aos que se queixam dos maus modos de Dilma. E em nada a ajudou. Acho que ainda retomarei a ideia do livro.